fuga, a fúria, a fera, o belo refúgio do mistério. O verbo, o vício, o verso, a branda revelia da mescla. Do sangue, do sexo, do eixo, realejo a tocar a alma do desejo. Lugarejo a abrigar a ternura do afeto. O silêncio, o sensível, o sentido. A ponta da faca trovando o abismo. O destino, o desígnio, o arbítrio. O som do osso mordendo a vida. Tão bonito o monstro imoral. Tão bonito o mantra imortal. Tão de tão tudo, tão de tão única, tão de tão mundo. Música, musa, mulher. Manha, maneira, mania de ser universo sob pele. O sagrado e o profano. O mais límpido sentimento do homem. Mulher, o colo e o útero da liberdade. Vamos falar sobre as etapas de um relacionamento narcisista. Primeira coisa que vem é o encantamento, né? Para conquistar a pessoa totalmente, a pessoa vem de uma forma que encanta totalmente, de uma forma perfeita. Fala um pouco aí do que acontece. Então, nos relacionamentos, que um dos membros dessa relação traz esse transtorno, é muito comum a gente equiparar isso nos relacionamentos abusivos, ditos abusivos hoje em dia. Então, quais as fases e a sequência das situações que vão se sobrepondo são muito parecidas com a do relacionamento abusivo, porque é aquela fase do encantamento, onde a pessoa que tem esse comportamento narcisista, ela é extremamente carismática, ela é extremamente envolvente, extremamente sedutora e vai se colocando como um ser indispensável dentro da relação para aquele outro. Então, ela vai cerceando aquele outro da liberdade dele para com outras pessoas, mantendo um comportamento de isolamento e vai se colocando como uma pessoa imprescindível na vida desse outro. Fazendo com que esse outro construa com ele uma relação de codependência emocional, afetiva, às vezes financeira, e todo esse movimento do narcisista é um movimento extremamente discreto. Às vezes, a gente observa que a pessoa que tem esse comportamento narcisista vista de fora da relação, ela é alguém extremamente maravilhosa, onde os outros se dizem assim, muito felizes em compartilhar da presença dessa pessoa, mas dentro de um relacionamento, ela mantém esse comportamento que é um comportamento bem danoso para o outro. Eu acho perigoso dizer que ele é um ator porque ele não botava um bigode, um chapéu e fazia uma voz diferente para cada pessoa. Era num nível mais sutil do que essa pessoa está precisando ouvir para confiar em mim. Tá linda. Mentiroso, tô toda descabelada. Ué, eu não tô mentindo, eu não minto quando eu tô com fome. É verdade, é um tique que eu tenho. Acho que todos nós temos as nossas inseguranças, em algum momento da nossa vida a gente não acreditou 100% na gente e aí de repente de uma coisa louca que a vida te põe na sua frente, propõe e você acaba vivendo aquela experiência te fortalece. Você precisa de um lugar só seu. Um lugar que você possa fazer os pratos em que você acredita. O problema é que eu não sei se eu acredito nos meus pratos. Devia. Obrigada, seu amor. E é interessante, né? Porque é surpreendente. Às vezes a força vem do lugar mais inesperado possível. Veio do tombo, né? Do cara que, enfim, que acaba sacaneando ela. É o cara que dá força pra ela.
vai sugando as energias da pessoa. Eu vi um vídeo que ela fala assim, aí eu lembrei do relacionamento que eu vivi, que não é que você não tenha mais tempo para você, é que ele vai tirando aquele tempo Exatamente. que era seu. É muito louco isso, né? E uma coisa importante que a gente observa, até uma dica assim, para você observar dentro do seu relacionamento, se nesse momento você está numa relação abusiva, é você observar o quanto de você ainda está naquela relação. Quem é você dentro da relação? Você ainda é a mesma pessoa que começou o relacionamento? Ou você já parou de vestir as mesmas roupas, de frequentar os mesmos lugares, de ter o mesmo grupo de amigos? Então, se você percebe de ter um comportamento diferente, quando você percebe que você já não é mais aquela pessoa inicial, que você já se perdeu tentando se ajustar às necessidades do outro, você está numa relação abusiva com uma pessoa narcisista. Isso, e é importante que você que está nos assistindo perceba se você não tem esse comportamento também narcisista, né? Sim. Quem procura ajuda é mais a vítima do que a pessoa narcisista, né, Rosângela? É, com certeza, até porque uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, na concepção dele ele não tem problema nenhum, muito pelo contrário. As pessoas que podem apontar esse traço para ele, essas pessoas sim são vistas por eles como alguém que precisa de ajuda. Então, na grande maioria das vezes, o que a gente observa são as vítimas de relacionamentos abusivos procurarem ajuda até para sair dessa relação. Enquanto que a pessoa que tem o transtorno, muito raramente ela procura ajuda. Porém, quando ela procura, às vezes por outras situações, o profissional da psicologia, o profissional psicólogo e o profissional psiquiatra, eles identificam nesse sujeito, através do seu comportamento, da sua fala, os traços do narcisismo. Então, ele vai atuando para que essa pessoa tome consciência desse transtorno e, a partir da consciência, ele vai procurando modificar determinados comportamentos. Que não é cura, né? Porque não é uma doença, Isso. né? É a pessoa tomar consciência e mudar. E quem convive com ela, qual é a melhor saída? É se afastar mesmo? Se você está num relacionamento abusivo com alguém narcisista, a melhor saída é o afastamento. É cortar relações com essa pessoa. Porém, se essa pessoa é seu irmão, seu primo, seu filho, fica mais complexo de fazer esse afastamento. Porém, é importante que a gente entenda que esse comportamento, ele não é um comportamento dito obrigatoriamente que prejudica a relação, quando com parentes. Então, você vai podendo se ajustar a esses traços desse outro indivíduo. Se ajustar como? Se mantendo de alguma forma meio que blindado às investidas manipulações. As investidas e manipulações do outro.